Olá, você está no canal de Olhos Bem Abertos. Meu nome é Anísia Unten e vamos mais uma vez para o nosso bate-papo acerca das coisas que Jesus nos trouxe, para que nós possamos assim, caminharmos cada vez mais aproveitando tudo aquilo que nós temos em relação a tudo aquilo que nos foi ofertado pelo Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial. Hoje eu estarei falando aqui a respeito de uma passagem de Lucas, que está no capítulo 17, do versículo 11 em diante, se não me falha a memória, até o 10. Foi justamente quando Jesus estava indo para Jerusalém. Provavelmente ele tenha saído lá de cima de Cafarnaum. Ele teria então um caminho a fazer até chegar a Jerusalém. Esse caminho, ele era um caminho muito difícil, porque Jesus tinha que passar por Samaria. E Samaria não era um lugar bem visto, todos evitavam passar pelo meio de Samaria, mas Jesus passou. E entrando numa vila ou aldeia, deve ser a mesma coisa, vieram ao encontro dele 10 leprosos e se postaram assim numa distância segura de Jesus. E eles olharam para Jesus de longe e falaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus apenas falou: vão ao templo, sigam para o templo, e lá vocês se apresentem para o Quanim, o que significa sacerdote, que eram aqueles que faziam toda a intermediação entre o povo e Deus. E eles foram, na medida que eles foram se afastando, na medida que eles foram ganhando chão até chegar ao templo, eles foram percebendo que eles estavam se curando, ou seja, as camadas epidérmicas estavam se regenerando, as células estavam se regenerando. Eles estavam com lepra, eles eram leprosos, então, naquele tempo, ter lepra significava estar fora do contexto social. Eram banidos, segregados, e não tinha ninguém que cuidasse, ou que velasse, ou zelasse por eles. Então eles estavam fadados, sim, a morrer à míngua. E era uma situação muito difícil, porque lá atrás, no tempo de Moisés, quando aparecia algum bolouro, algum mofo na madeira, essa madeira era descartada imediatamente, justamente porque eles acreditavam que essa era também uma manifestação dessa doença. Só em 1800 e pouco que ela se tornou uma doença com um nome científico, que é a hanseníase, porque foi descoberta por Hansen, ou então doença de Hansen. E de lá para cá nós sabemos que houve um grande avanço, e ela se tornou curável. Nem todos, mas a grande parte se tornou curável. E agora, voltando aos 10 leprosos, eles foram e se apresentaram ao sacerdote, e apenas um volta onde está Jesus para agradecer. Então ele encontra Jesus, se prostra, se coloca com o rosto no chão, que era comum, para agradecer Jesus. Aí Jesus pergunta: não eram 10 e voltou apenas um? Justamente o estrangeiro, aquele que era o samaritano. E aí vamos continuar, no final a gente vai ver o que Jesus vai fechar a questão. Então vamos supor assim que Jesus ele quis exemplificar
a humanidade com aqueles 10 leprosos, né? Então vejam só, nós estamos num mundo onde nós precisamos, com muita necessidade mesmo, da situação do retorno para nós fazermos aquilo que, os reajustes, aquelas coisas que deixamos pendentes. E aí Jesus, né, eu digo assim, nós vamos reparar. É aquela história que nós vamos pagar, eu já falei, e resgatar é mais bonitinho, mas reparação ainda eu acho que soa melhor. Então nos é dada a oportunidade dessa reparação, e essa reparação ela é preciosa para nós. Então vamos supor que nós estamos lá no tempo de Jesus, e que nós tivemos a oportunidade de estar diante dele como aqueles 10 leprosos, e olharmos para os olhos de Jesus e nos sentirmos ainda de uma forma impura, indignos de chegar mais perto, pela nossa, digamos assim, a nossa sujeira áurica, né? Em nosso magnetismo, né? Cada um de nós temos esse magnetismo que faz esse tipo de ovo que nós chamamos de aura. Então, quando chegamos, né, nessa distância, pedimos a misericórdia e nos é concedida uma nova oportunidade reencarnatória. E aqui nós aportamos, esquecemos, né? Como os 9 que foram e se mostraram e um só voltou. Então essa proporção, ela é muito incômoda, isso era incômoda lá no período de Jesus e é incômoda também aqui no nosso momento, porque é uma proporção muito ínfima, de 10 apenas 1. Então nós vamos percebendo que a nossa necessidade, ela é de entendimento, de compreensão, né? Então, só um teve a consciência do que tinha se realizado nele, apenas um. E esse, né, vem, lógico que ele passa a ter toda uma nova visão da vida, começa a ter ou a prosseguir sua marcha de forma diferente. Podemos perceber também nessa passagem que não apenas aquele que se considera, né, que não é só aquele que se considera mais evoluído é de fato o melhor, porque os outros 9 eles eram judeus e o único que não era o samaritano, e foi o único que entendeu. Então por aí nós percebemos também que Jesus ele ilustra, né, essa passagem de Lucas como que abraçando toda a humanidade, não importa a nacionalidade, não importa a raça, não importa, somos todos iguais perante o Criador. E os 9 que receberam a cura continuaram suas vidas sem nenhuma reflexão, sem nenhuma cogitação de agradecer e perceber aquilo que realmente eles tinham recebido, né, como graça. E vamos entender um pouquinho assim, né? Talvez seja a mesma proporção hoje da nossa atualidade. Quantos ainda não perceberam a importância dessa oportunidade da nossa condição como reencarnado, para que possamos sublimar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer em outras etapas, né? E aí, como que fica a nossa mente em relação ao que devemos fazer, ou fazer não, como devemos ser?
Porque para eu fazer, eu tenho que primeiro ser. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós queremos fazer sem ser. Então, não é de coração, não é da essência, ainda não está expandido aquela necessidade. Nós aportamos aqui, todas as vezes que nós temos uma nova reencarnação, nós chegamos aqui naquele nível que nós deixamos, né? Um pouquinho melhorado, porque nós recebemos algumas instruções, recebemos algumas diretrizes, principalmente daquilo, né, que nós seria mais difícil para nós, as nossas dificuldades em relação à convivência, porque nós só retornamos, prestem atenção, porque nós precisamos desse tempo para nós nos harmonizarmos com aqueles que nós ferimos, com aqueles que nos magoaram e não houve perdão da nossa parte, porque tudo é uma bola de neve que vai cada vez mais acumulando. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, se nós pararmos para olhar, aproveitando até esse momento que nós estamos passando, todos nós estamos adoentados, todos nós estamos nos sentindo enfraquecidos, né? E rogamos aí pela misericórdia, seja da cura, seja da melhora, né? Mas será que nós só queremos melhorar, queremos nos livrar, por exemplo, do mal do momento? Então, nós vamos pedir apenas que Jesus tenha misericórdia de nós. Estou com um probleminha aqui na iluminação, vocês me desculpem. Então, nós vamos esperar apenas essa misericórdia. Alcançando essa misericórdia, nós estamos novamente de costas para aquele que nos deu a graça e partimos para uma vida inconsequente. Quando eu digo vida inconsequente, não é uma vida dissoluta nos crimes, não. Quando eu digo inconsequente, é uma vida que nós não estamos interiorizando aquilo que realmente nós somos portadores da graça dessa oportunidade reencarnatória. Então, assim, nesse instante, né, nós vamos começando, aproveitando esse momento, nesse instante que passamos, que atravessamos aqui na Terra, nós vamos nos aprendendo um pouco mais, nos trazendo aí uma nova, digamos assim, mentalidade, né, que vem de mente, que também é consciência, para que nós possamos ampliar aí essa nossa visão em relação ao nosso mestre. Porque vejam, quando eles falam mestre, os 10, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, através do seu magnetismo, ele fala, vão ao templo, se apresentem aos sacerdotes. E eles estão indo. E eles seguem, então, para o templo e vão percebendo toda a melhora. Depois, né? Cada um por si, Deus por todos, e é assim que flui a vida. Então, dessa forma, hoje é mais ou menos como nós estamos nos comportando diante daquilo que nos é oferecido para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para que nós possamos abrir as nossas mentes, entender a consciência e a exemplo daquele samaritano, novamente o samaritano, Jesus usando o samaritano, novamente o samaritano, ele viesse e realmente mostrasse que ele tinha entendido quem era realmente aquele que trazia para ele a graça da cura de algo tão severo, de algo tão punitivo. Então, a comparação entre as nossas necessidades e a necessidade desses 10, então fica muito gritante. Por quê?
né? Porque representa exatamente a proporção daqueles que reconhecem Jesus como nosso verdadeiro mestre. Reconhecem Jesus como nosso verdadeiro governante. Então Jesus, ele está esperando isso, ele está aguardando isso, porque nós chegamos num momento em que nós não podemos mais recalcitrar. Recalcitrar significa, depois eu faço, né? Nós não podemos mais fazer isso. Nós estamos vendo o mundo nos mostra, e nós estamos cada dia mais perdidos porque não temos essa capacidade de olhar e falar: Mestre, tem misericórdia. Pelo contrário, nós ficamos enlutados, medrosos, sufocados na nossa ânsia de sensação de abandono, porque é isso que muitas pessoas falam, que estão com a sensação de abandono, que a humanidade está de léu em déu, e não é assim. Então, é o chamamento. Então, digamos agora que nós podemos falar que somos portadores da hanseníase, né? Vamos colocar entre aspas, porque a palavra não pode ser dita, senão o vídeo cai. Mas que hoje nós estamos na mesma condição. Então, é na hora, então, de nós olharmos para o nosso mestre, né? E mostrar para o mundo que nós estamos purificados. Veja, não estou dizendo para sair num bloco de carnaval, num estádio de futebol, não. Isso é incúria, isso é loucura, é sandice. Mas o nosso comportamento mental, a nossa mente, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar alinhada com o olhar de Jesus. Senão, nós faremos a mesma coisa que os 9, sempre. Então, vamos analisar, né? Vamos prestar atenção. Estamos nos aproximando de uma data importante aí para o mundo cristão e que, embora, né, comece a sofrer uma certa opressão, eu tenho certeza que quanto mais opressão, quanto mais cerceamento, mais visibilidade terá. Prestem atenção, porque isso vai acontecer. Assim, né, Jesus manda, então, que não é que Jesus manda, né? Jesus pede para que nos apresentemos ao sacerdote. Então, simbolizando aí esse sacerdote, que era aquele que na verdade era o tirano, aquele que falava: você está fora, você vai ser banido, era ele que fazia isso. Que aí, quando a pessoa se apresentasse, né, curado, então essa cura tinha, lógico que só poderia ser divina, porque, como eu falei, só em 1830, por aí, é que ela começou a ser pesquisada e, enfim, receber, né, agora, há pouco tempo, a cura, quando as primeiras manifestações, então a pessoa já é curada, mas naquele tempo não era assim. Então, quando essa colocação que Jesus faz, vai, se apresente, na verdade ele está mostrando para nós, agora, nessa nossa presente estada, que nós realmente nos apresentemos não mais com tanta impureza. A impureza, gente, não é aquela coisa do branco imaculado, não. A impureza é quando nós estamos infestados de sensações, de pensamentos negativos, sabe, tramando sempre alguma coisa ruim, ou então focando o pior do nosso semelhante. Nós estamos de maneira impura. Então, nós estamos impuros. Então, lógico que cada um vai seguir um caminho e apenas um. Mas acredito que hoje nós sejamos um número maior, né? Representado aí pelo único que voltou. Hoje nós somos um número maior
que voltamos e falamos: gratidão, Jesus, obrigada, né? Eternamente, né? Que seja a nossa gratidão expressa através da nossa nova conduta, do nosso novo modo de ver as coisas e entender os teus ensinamentos. Quando esse homem volta e Jesus pergunta para ele, né, vocês eram 10, mas só um voltou, ele não respondeu nada. Ele poderia falar, 9 doido, mal agradecido, nem olharam, sabe, se apresentaram lá, foram reintegrados e ó, eu não. Eu reconheci, tô aqui. Não, ele não fez nada, ele calou, ele silenciou. E aí Jesus olhando para ele fala, vá, né? A tua fidelidade te salvou. Fidelidade é fé, mas não é isso que nós temos que entender, que Kardec trouxe. Fé raciocinada é fidelidade. Aquele leproso curado, o único que voltou, ele tinha essa fidelidade, ele tinha fé naquilo que Jesus fez, né? Colocando ele e os 9 novamente limpos. Então, quando ele não fala curado, fala limpos. Então, vamos entender que, na verdade, cada vez que nós aportamos aqui para um reinício reencarnatório, nós chegamos aqui limpos. Limpos. Nós só temos que fazer o que? A reparação. E, infelizmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós fizemos o quê? Nós criamos um conflito ainda maior para nós mesmos e essa reparação vai ficando cada vez como uma bola de neve. E aí, então, nós vamos ver que dizer ou ouvir de Jesus, vá, a tua fidelidade te salvou. Então, entender, sentir os ensinamentos dele na nossa essência, né? Aquilo que nós trazemos de melhor dentro de nós. Somos todos bons porque viemos da criação maior do Pai. Tivemos aí, né, certas influências e essas influências fazem com que nós tenhamos realmente essas experiências aqui no plano físico para que possamos entrar, né, nessa recuperação e nos tornarmos cada vez melhores. Então é isso, hoje o meu recado, desejo a vocês uma ótima semana, fiquem na paz, sejam confiantes e ó, até mais.